Imagina só você estar em um lugar completamente deserto, onde o silêncio é tão grande que chega a dar um arrepio. O chão está coberto de ossos. Sim, ossos de verdade, secos e quebradiços, espalhados por todos os lados, como se estivessem ali há milhares de anos. Não tem plantas, não tem animais, só você e aquele vale assustador e sombrio. Parece cena de um filme de terror, não é? Mas essa foi uma visão real que Deus mostrou a um homem chamado Ezequiel. Ezequiel era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus e trazia suas mensagens para o povo. Ele estava vivendo um momento muito difícil, pois seu povo tinha sido levado para longe de casa e se sentia perdido, como se Deus os tivesse abandonado. Foi nesse momento de desespero que Deus fez algo incrível. Ele levou Ezequiel a esse vale cheio de ossos secos, e do nada, fez uma pergunta surpreendente: esses ossos podem voltar a viver? Você consegue imaginar? Ezequiel cercado por aqueles ossos sem vida, sentindo medo e a curiosidade ao mesmo tempo. E então Deus dá uma ordem inesperada para ele: fale com esses ossos. Mal sabia Ezequiel que estava prestes a ver um dos maiores milagres já registrados. Se prepare, porque essa história vai te mostrar que, para Deus, nada é impossível. Se você está gostando dessa história e quer conhecer mais sobre visões incríveis da Bíblia e como elas ainda podem mudar nossas vidas hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo e fica por dentro de cada detalhe. E não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a espalhar essas mensagens poderosas para mais pessoas. Imagina um vale gigantesco, tão grande que parece não ter fim, e completamente silencioso, onde o único som que se ouve é o eco dos próprios passos. O chão é coberto por ossos, secos e quebradiços, como se pertencessem a pessoas de muito, muito tempo atrás. Esses ossos estão jogados por todo lugar, como se tivessem sido esquecidos ali depois de uma grande batalha. O lugar é desolador, solitário, e um frio estranho paira no ar, trazendo uma sensação de vazio e tristeza. Agora, imagine que, do nada, esses ossos começam a fazer barulho. Eles se movem sozinhos, se juntam, um a um, criando a forma de esqueletos completos, como se estivessem tentando voltar à vida. Os sons dos ossos batendo uns contra os outros enchem o ar, como um tambor gigante e misterioso. É uma cena que lembra um filme de aventura ou até de terror, mas não é uma história qualquer. É uma visão que Deus revelou ao profeta Ezequiel, uma mensagem que tinha um significado profundo, muito além da aparência assustadora do vale. Aqueles ossos secos não eram só restos mortais. Eles simbolizavam a tristeza e a falta de esperança do povo de Israel. Ezequiel era um profeta que, naquele momento, passava por uma fase difícil. Ele e o seu povo tinham sido arrancados de sua terra e levados para a Babilônia, uma terra completamente diferente, com costumes e deuses estranhos. Tudo que eles conheciam e amavam tinha ficado para trás. Suas casas, suas famílias, o templo onde adoravam a Deus. Era como se o mundo deles tivesse acabado, e tudo que restava era saudade e desespero. O povo de Israel estava tão abatido que muitos acreditavam que Deus os havia abandonado. É o fim para nós, pensavam. Deus não nos ouve mais. Mas Deus não tinha se esquecido deles. Ele via a dor e o sofrimento do seu povo e queria mostrar que ainda havia esperança, que mesmo na situação mais sombria, ele podia fazer algo grandioso e trazer vida onde parecia não haver nenhuma. Foi então que Deus decidiu dar uma tarefa especial a Ezequiel. Mas essa mensagem não viria através de palavras comuns. Deus iria usar uma visão tão impressionante que ficaria gravada para sempre. Ezequiel estava em um dia comum, como qualquer outro, quando, de repente, ele sentiu a presença de Deus de forma intensa, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. E num piscar de olhos, ele foi levado para aquele vale assustador e sombrio, repleto de ossos secos e sem vida. Ao olhar ao redor, Ezequiel viu aquele cenário estranho e vazio, onde não havia nem plantas, nem animais, nada que indicasse algum sinal de vida. Era apenas um vasto campo de ossos, espalhados como peças de um quebra-cabeça gigantesco, aguardando serem montados. O silêncio era tão profundo que causava arrepios, como se o próprio vale guardasse um segredo sombrio e esquecido. Ezequiel devia estar confuso, se perguntando o que significava tudo aquilo. Mas ele não imaginava que estava prestes a presenciar um dos maiores milagres já registrados. De repente, Deus fez uma pergunta a Ezequiel que parecia impossível de responder. Filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel, mesmo sem entender o que estava acontecendo, respondeu com sabedoria: Senhor Deus, só tu sabes. Era uma resposta de fé, que reconhecia que, com Deus, o impossível se tornava possível, e que algo grandioso estava para acontecer. Então, Deus deu a Ezequiel uma ordem inusitada. Pediu que ele falasse com aqueles ossos,
como se eles pudessem ouvi-lo. Imagine a cena: Ezequiel, sozinho, cercado por milhares de ossos secos, e Deus dizendo para ele falar com eles. Qualquer pessoa que passasse por ali acharia que ele estava completamente louco. Mas Ezequiel não discutiu, nem duvidou. Com coragem, ele começou a proclamar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. No instante em que Ezequiel começou a falar, algo impressionante aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo vale. Os ossos, que pareciam completamente mortos, começaram a se mover, batendo uns contra os outros e se juntando como se fossem peças de um gigantesco quebra-cabeça. Crânios encontraram espinhas, costelas se encaixaram nos esqueletos, pernas e braços se formaram. Era como assistir a uma cena de filme, mas muito mais real e impressionante. Diante dos olhos de Ezequiel, os esqueletos tomavam forma, mas ainda faltava algo essencial: eles ainda não tinham vida. Deus mostrou a Ezequiel que, mesmo com os esqueletos montados, faltava o fôlego de vida. Ele pediu, então, que Ezequiel profetizasse novamente, chamando o fôlego para entrar nos corpos. Ezequiel obedeceu, e no momento em que ele profetizou, o fôlego de vida veio como um vento poderoso, entrando naqueles corpos e enchendo-os de vida. Eles se levantaram, fortes, energizados, formando um grande exército. Aquela visão era uma mensagem poderosa. Assim como Deus trouxe vida para aqueles ossos secos, ele poderia restaurar a esperança e a fé do povo de Israel. Essa visão significava que, mesmo que tudo parecesse perdido, Deus ainda tinha poder para dar uma nova chance ao povo, renovar a esperança e transformar o impossível em possível. Assim como ele deu vida aos ossos secos, ele poderia transformar as situações mais difíceis, trazendo nova vida e esperança, não importa o quão sombria fosse a situação. Deus explicou a Ezequiel que aqueles ossos representavam o povo de Israel, que se sentia perdido e sem esperança. A mensagem era clara: Deus prometia trazer o povo de volta à sua terra e restaurar sua identidade. Não seria apenas uma mudança externa, mas uma renovação completa, onde Deus colocaria seu próprio espírito dentro deles, dando-lhes uma nova vida e propósito. Essa promessa de Deus não era apenas para o povo de Israel daquela época, mas também para qualquer um que se sente sem saída. A visão dos ossos secos mostrou que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem o poder de restaurar e transformar. Ele pode trazer um novo começo, enchendo nossos corações de força e propósito onde antes só havia desânimo. Essa história nos lembra que, para Deus, nada é impossível, e que Ele sempre pode trazer vida onde menos esperamos. Deus encerrou a visão com uma promessa. Ele não apenas restauraria a vida do povo de Israel, mas colocaria o seu espírito dentro deles, garantindo que essa nova vida fosse duradoura. Isso significava que a presença de Deus os fortaleceria constantemente, ajudando-os a enfrentar qualquer desafio. Mais do que uma simples recuperação, essa era uma transformação profunda, que mudaria não só o futuro deles, mas também mostraria ao mundo o poder e o amor de Deus. A visão dos ossos secos nos ensina algo muito importante: os milagres que Deus faz em nossas vidas têm um propósito maior. Eles servem para mostrar ao mundo quem Deus realmente é: poderoso, amoroso e fiel. Quando Ele nos restaura, Ele faz isso não apenas para o nosso bem, mas para que todos vejam seu poder e sejam encorajados a acreditar. Assim, a história dos ossos secos nos lembra que, mesmo em momentos difíceis, Deus pode usar nossas vidas para inspirar e transformar as vidas ao nosso redor. Essa visão é uma janela para algo muito maior. Ela revela que cada transformação que Deus faz em nossas vidas tem um significado profundo e marcante. Quando Ele trouxe aqueles ossos de volta à vida, não era só um milagre. Era uma lição para tocar o coração de todos, mostrando que, para Deus, nada é impossível. Cada osso que se juntava, cada músculo que surgia, era uma prova viva do poder e do amor de Deus. E assim, essa história extraordinária permanece, nos ensinando que, com Deus, até as situações mais secas e desoladoras podem se encher de vida e esperança novamente. Se essa história te tocou e você quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seu like para nos ajudar a compartilhar essas mensagens com mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima!